Olá, sou a doutora Núria Kajimoto, médica do esporte. E no vídeo de hoje eu não vou falar sobre dieta, eu não vou falar sobre emagrecimento. Eu venho aqui, na verdade, para falar sobre um tema que tá muito aí na mídia, né? Você deve ter ouvido falar nos jornais, vira e mexe, vem me perguntar no posto de saúde sobre isso. Então eu achei muito importante gravar esse vídeo para você, minha coleguinha de dieta, ficar informada. Porque aqui é o nosso canal, a gente tem, além do objetivo de ensinar você a alertar, porque a saúde está em primeiro lugar, né? E o tema do nosso vídeo de hoje é o coronavírus, né? Que você já deve ter ouvido falar aí. Então a gente vai falar sobre o que ele é, tem o que não tem que ter medo, mas que sintomas que ele dá, quando eu devo suspeitar, o que eu tenho que fazer para prevenir. O que é o coronavírus, né? Apesar de estar todo mundo falando dele, o coronavírus, vírus novo, meu Deus do céu, o coronavírus na verdade já existe há um tempo, né? Aliás, deve existir há muitos anos, mas mais ou menos em 1960, um primo do coronavírus de hoje já ficou muito famoso, né? Não sei se você ouviu falar, mas teve uma época que teve uma doença que ficou muito famosa, que ficou conhecida como síndrome aguda respiratória grave. Foi uma doença que matou muita gente, uma doença respiratória. E essa doença nada mais é do que uma doença causada por um primo desse coronavírus que está acontecendo agora, que está causando todas essas mortes agora, né? E também existem outros coronavírus que são parentes desse coronavírus agora, que está matando esse monte de gente, que estão por aí, que às vezes você já até foi infectado e não deu bola, porque são coronavírus mais brandos, que causam sintomas mais menos, que não são graves, que causam a morte, mas que não deixam de ser parentes desse coronavírus que está aí matando um monte de gente, né? Então, apesar de ser um vírus que está aí, todo mundo falando, um vírus novo e tal, que mata um monte de gente, na verdade ele nada mais é do que um parente de um vírus que já existe há bastante tempo aí na nossa população, né? Mas que infelizmente não se sabe exatamente o motivo, agora começou a se espalhar e a matar muita gente, né? Não se sabe exatamente se ele saiu de um reservatório animal, né? Porque existem alguns vírus que tinham reservatório em morcegos, gatos e até camelos, né? Porque tinha alguns focos na parte árabe ali, né? Não se sabe exatamente o mecanismo, mas sabe-se que agora esse primo desses outros coronavírus estão acometendo os seres humanos, levando inclusive à morte, né? E esse coronavírus que está em voga é chamado de 2019 nCoV, né? Como eu disse, é um parente de todos esses coronavírus, e essa família leva esse nome coronavírus porque parece que a superfície dele é como se ele tivesse uma coroa, que aí dá origem da palavra coroa, virou coronavírus, enfim, não vem ao caso, mas por isso que surgiu essa família de vírus do qual o 2019 nCoV faz parte, chamada coronavírus, né? E essa doença surgiu, começou a aparecer agora na China, numa cidade chamada Wuhan, eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Por onde apareceram os primeiros casos, e que atualmente vem aparecendo a maior quantidade de mortes, né? Sendo pelo menos divulgadas por confirmação deste vírus, né? Eles inclusive acham que a quantidade vem sido escondida, que o número é muito maior, mas enfim, no momento é o foco onde sabe-se que tem o maior número de casos e mortes por conta do 2019 nCoV, tipo de coronavírus. E qual o maior medo dessa doença? Dessa doença chegar no Brasil? Isso porque hoje, dia 29 de janeiro de 2020, então não sei como o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje já existem 7 casos suspeitos de pacientes afetados por essa doença, né? Nenhum caso confirmado, mas o medo é que essa doença chegue no Brasil, né? E um dos maiores motivos de se ter medo disso é o fato de ele ter um período de incubação muito grande, né? Eles falam que pode ser de 1 até 16 dias de incubação. E o que significa período de incubação? Significa que desde antes de começar os sintomas, né? Desde que a pessoa foi infectada, ela pode levar até 16 dias para manifestar os sintomas, né? O que acaba dificultando, às vezes, o diagnóstico e a retenção da transmissão do caso. Por exemplo, às vezes a pessoa foi contaminada hoje e ela só vai vir a manifestar daqui a 2 semanas, né? Então, nesse período todo, ela vai estar transmitindo. Então, o que favorece é a disseminação da doença. E por isso, o medo da transmissão aí mundial do atual coronavírus. Quais são os sintomas dessa doença?
Infelizmente é um quadro respiratório como qualquer outro quadro gripal, então pode dar febre, pode dar tosse, pode dar falta de ar. Então, pensando que muitas doenças podem dar um quadro respiratório, né, eles estabeleceram um critério. Para você pensar no coronavírus, existem basicamente 3 critérios que você tem que ter. Ou, na verdade, um dos 3, né? Primeira coisa, você tem que ter febre e associado à febre um sinal respiratório, né? Então, pode ser tosse, pode ser falta de ar. Em crianças, né, eles falam batimento de asas de nariz, é uma manifestação de insuficiência respiratória. E, associado a esse quadro, você tem que ter, primeiro, viajado para algum lugar nos últimos 14 dias que tenha foco de pacientes infectados, por exemplo, a China, que é um lugar que tem pessoas infectadas, ou todos esses sintomas, ou contato com uma pessoa que está com uma suspeita da doença, ou qualquer um desses sintomas, e contato com uma pessoa que tenha essa doença confirmada. Então não basta, na verdade, só você ter o quadro respiratório, você tem que ter o quadro respiratório, mais um desses 3 critérios que eu acabei de citar. Preenchendo algum desses critérios, você tem que procurar um serviço de saúde, um pronto-socorro. E aí, basicamente, qual vai ser a conduta? Eles vão tentar fazer o diagnóstico. E como é que se faz o diagnóstico? Primeira coisa, eles vão isolar o paciente, né, para evitar o risco de transmissão, vão colocar máscara, vão colocar ele num lugar isolado para evitar, né, até o próprio contato com os profissionais, né, vai ficar mais restrito. E aí eles vão tentar excluir as outras causas de quadro respiratório. Então, vão excluir influenza, adenovírus, enfim, as outras causas que poderiam estar gerando esse quadro respiratório, que é o que está acontecendo no dia de hoje aqui no Brasil. Dos 8 casos, 7 já foram excluídos porque encontraram alguma outra causa que não o coronavírus. Então, a primeira coisa, eles excluem as outras causas. E aí, se você conseguiu excluir todas as causas e mesmo assim não achou a causa, que é o que está acontecendo com o único caso, a menina que está lá em Belo Horizonte, eles vão prosseguir a investigação. E do que consiste essa investigação? Eles vão colher um swab nasal, um oral, se eu não me engano, que também pode ser ou coleta do escarro ou lavado brônquico, e vão mandar para análise num laboratório no Rio de Janeiro, do qual eles vão fazer uma análise mais específica, né, genômica, para detectar se tem alguma relação com o coronavírus, né? Então, assim, é uma investigação bem específica, não é só uma tossezinha com uma febrezinha que você vai procurar um pronto-socorro e eles vão suspeitar do coronavírus. Tem todo um protocolo a ser seguido, porque, como eu falei, é um quadro bem inespecífico que pode ser causado por muitos outros fatores, né? Bom, aí, por exemplo, você diagnosticou que é um coronavírus, que se Deus quiser não vai acontecer, porque se Deus quiser não vai chegar no Brasil. Mas o que se faz quando você é atingido por essa doença? Infelizmente não tem tratamento para a doença, né? Como eu falei, ainda é novo, né? Não sabe nem exatamente como que chegou no ser humano, não sabe nem exatamente ainda, sabe-se baseado nos outros, né, coronavírus, como se transmite, mas ainda é algo muito novo, então não existe um tratamento para esse coronavírus, né? Então, a pessoa, quando ela adquire essa doença, o que eles fazem? É repouso, hidratação e sintomáticos. Então, vai controlar a febre, controlar a dor, né? Se tiver com um problema respiratório, vai fazer um oxigênio. Se tiver insuficiência respiratória, se precisar entubar, vai entubar. Então, é mais controlar os danos que o vírus está causando. Então, já aproveitando também o gatilho, você que acha que a vacina da gripe cobriu o coronavírus, infelizmente não, porque eles não têm ainda esse conhecimento nem para o tratamento e nem para a vacina. Aliás, diga-se de passagem, também é errado você falar que o coronavírus gera gripe, né? Porque quando a gente fala da vacina da gripe, a gente está falando mais com relação à influenza. Então, por isso, a vacina que você toma da gripe não tem nada a ver com a proteção do coronavírus, tá? Só de ressalva aí para você que toma vacina, você não está imune ao coronavírus, gente. São coisas totalmente diferentes, tá bom? E agora eu acho que o mais importante da gente falar que são os mecanismos de proteção, né? Para você aí tem medo, né? E não quer se infectar. Na verdade, são medidas básicas que eu vou falar, porque são medidas que não serviriam só para o coronavírus, mas para todas as doenças que são transmissíveis no contato de pessoa a pessoa, porque isso já se sabe que o coronavírus é transmitido de pessoa a pessoa, então assim, através da saliva, através do contato mão a mão, através das mucosas. Pensando nisso, como você faz para evitar esse tipo de contágio, que também vai valer para grande parte dos vírus respiratórios. Então, o que seria legal? Sempre lavar as mãos, sempre. Né? Porque aí vai evitar que você encostou aqui, onde uma pessoa que estava infectada encostou, lava, né? Isso como uma medida de higiene de um modo geral.
fundamental, sempre lave as mãos. Você tá lá em contato com uma pessoa que tá doente, lava a mão, assou o nariz de tempos em tempos, né? No nosso nariz a gente tem uma barreira protetora, mas da qual podem ficar aí presos micro-organismos que podem estar para o nosso organismo causando aí um quadro infeccioso. Então, sempre que puder, lava aí o nariz com soro fisiológico, principalmente aí no tempo seco, né, para umidificar. Hidrata bastante. Uma coisa que as diretrizes falam que infelizmente no Brasil não se tem essa cultura. Quando a pessoa tá resfriada, né, quando a pessoa tá doente, o ideal na verdade é a pessoa usar máscara. A gente vê muitos orientais usando e a gente às vezes tem a ideia errônea que eles usam como preventivo. Na verdade, o certo é que a pessoa que usa máscara é a pessoa que está doente, porque é ela que tem que ter o respeito pelo próximo de não transmitir a doença. E não a gente usar como prevenção dos outros, né? Passarem pra gente que muitas vezes tem algumas pessoas que têm essa ideia errada, né? Então, na verdade, a máscara é sim uma medida que a pessoa que está doente deveria ter consciência para não transmitir para o próximo. Mas, infelizmente, não é uma cultura muito adotada aqui no Brasil. Saiu um artigo com relação à prevenção das doenças infecciosas, pensando nas Olimpíadas de Tóquio, e uma das coisas que eles citaram como sendo o meio mais contagioso, né, de doenças, que tem que ser muito bem alertada perto das Olimpíadas, por incrível que pareça, são as bandejas dos aeroportos, minha gente. Eles viram que nessas bandejas de aeroportos são os principais locais de transmissão de infecção, né? Então, gente, isso aí, pensando não só nas bandejas de aeroportos, mas bandejas de restaurantes, fiquem atentos, né? Porque muitas vezes realmente não há higienização adequada, vai lá com a mão suja, pega, passa para outra, daí não limpam. Então, assim, isso aí saiu mesmo num artigo, então é uma coisa que a gente às vezes não percebe, parece bobagem, mas que é fácil de evitar e que a gente nunca tinha parado para pensar, né? Locais fechados, gente, sempre tentar evitar, viu que tem gente doente, tenta ficar o máximo possível em lugares abertos para evitar justamente a transmissão por gotículas, né? Então, principalmente pessoa espirrando, gente, foge. Foge, porque aí é transmissão de doença na certa. Logicamente, a pessoa que está espirrando deveria ter o bom senso de não ficar perto, pôr a mão na boca, né? Mas infelizmente a gente não pode ficar esperando aí o bom senso dos outros, né? Parecem medidas bobas, mas evitam muitas doenças por aí. Então, assim, muitas vezes a gente fica lá preocupado. Eu não quero vou tomar glutamina para melhorar meu sistema imune. Que já digo de passagem que não existem estudos comprovando o real benefício da glutamina como melhora do sistema imune, tá? Mas isso é só um parêntese. E esquece de fazer o básico às vezes, que é lavar a mão, hidratar só o nariz, entendeu? Então, eu acho que se você mudar essas coisas básicas, às vezes são mais importantes do que investir um dinheiro no suplemento. E às vezes as pessoas esquecem. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem aí prestando atenção nos noticiários, porque todo dia tem coisa nova. Como eu disse, é uma doença ainda que está sendo investigada, então tem muita coisa aí para aparecer. Talvez o que eu tô falando hoje, amanhã já seja algo totalmente diferente. Daqui uma semana já descubram a cura, não sei. Mas o que eu tenho para hoje para informar vocês é isso. Por enquanto, não tem nenhum caso confirmado no Brasil, então não tem nenhum voo suspenso do Brasil para a China, nem da China para o Brasil, né? Não foi detectado nenhum caso confirmado a ponto disso, tá? Então, por enquanto, vocês podem ficar aí tranquilos, só mesmo para se preocupar em prevenir qualquer tipo de processo infeccioso para sua saúde, não só no coronavírus. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou tentando responder aos pouquinhos.